Senta. Ô, gente, presta atenção aqui que o programa de hoje tem o assunto do Brasil. Felca. Como ele conseguiu tantas visualizações pro vídeo dele sobre a adultização de crianças? A Sara tem a resposta. Vamos falar também sobre o pastor de calcinha e a Sara tem a resposta. Tem também, sabia não? E o chupetaço? Gente, isso nem a Sara tem a resposta. Fica aí. Olá, está no ar mais um Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres, mas para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni, estou com elas. Aqui tá todo mundo junto e misturado. Ela, nossa cantora Açucena, que fez um show lindo em São Paulo. Eu fui, nós fomos. Você estava no Amapá, não foi? Foram. Também, eu foi amei muito lindo. E olha, você é um acontecimento na vida, mas no palco, você que nunca viu um show de Açucena não pode perder quando estiver na sua cidade, tá? Eu quase morri de emoção. Corre lá. Tem também Márcia Tiburi, a nossa teacher, a nossa escritora, que está cada dia mais divertida. A gente tá contagiando ela, viu, ela amor? Tá ficando bem felizinha ela aqui. tá ficando a feminista divertida. É que a gente tá falando umas verdades que ninguém pode saber, né? Não, mas só ficou gravado que vocês não viram os atos falhos da Juliana. Falhos, maravilhoso. Gente, um dia a gente tem que fazer um falha nossa no final do programa, porque tem muita coisa engraçada. Ótimo. E nossa filósofa das redes, que é quem? Sara Zara. Tamo aí. Eu quero avisar vocês uma coisa. A nossa querida Nina Silva não vai mais estar aqui com a gente no nosso programa nessa bancada fixa. Poxa, porque ela tem uma agenda muito lotada, gente. É uma mulher muito importante. Ela cuida do movimento Black Money, entre outros milhares de compromissos. Ela é uma intelectual, é uma mulher muito ativa. É uma voz muito importante e será sempre muito bem-vinda aqui. Beijo, Nina! Beijo, Nina! Até sempre, tá? Tem lugar aqui pra você sempre. Você também vai poder assistir ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo. Olha que legal. Por falar em vídeo, um vídeo denúncia de 50 minutos rompeu todas as barreiras, as bolhas, os muros, as pontes e atingiu mais de 46 milhões de visualizações em 13 dias. Durante meses, o influenciador Felca pesquisou e editou um vídeo que explica, muito bem explicado, de A a Z, como funciona a adultização infantil. Felca escancarou um mercado de hipersexualização de crianças para consumo de pedófilos. 60 projetos de lei foram propostos pelos parlamentares depois que o vídeo do Felca explodiu nas redes. Vocês já conheciam ele? Gente, eu não conhecia o Felca e fiquei obcecada com a história dele, a história mesmo de como ele foi, se tornou um influencer, como ele fez do bullying e dos traumas uma bandeira também, que ele fala muito sobre isso, fala muito sobre saúde mental, mas esse vídeo realmente foi impressionante, o didatismo, né, a objetividade de comunicação que ele teve e por isso que atingiu tantas pessoas, né, furou tanta bolha. E uma tremenda liberdade também, uma dedicação, um cuidado e uma liberdade de falar tudo isso que ele falou, porque ele sabia que ele ia incomodar muita gente e comprou uma briga gigantesca. E essa parte também é impressionante, né? Que ele tenha movido tanta gente a partir dessa coragem de falar. Isso foi legal. Aí, uma questão que todo mundo colocou também é por que as mulheres, por que as feministas nunca falaram disso? É que já falaram, né, gente? Aí vem o fenômeno da internet. Muita gente já falava, mas tem o fenômeno da polinização, né? Ele tinha um alcance muito maior. E eu queria levantar esse aspecto porque uma coisa não tira o lugar da outra. É muito importante que um cara como Felca, que eu também não conhecia, tenha se ocupado desse assunto, assim como é importante que a gente saiba que muita gente está lutando pela dignidade, pelo respeito à causa da infância e da adolescência. E há muitas denúncias, eu mesma acompanho uma galera do feminismo e de mães na luta, né, que são as mulheres que estão no movimento pela revogação da lei de alienação parental, que é uma dessas leis que protege
genitores pedófilos. Então, isso é uma luta gigantesca e tem muita história horrível por trás desse tipo de lei delirante construída em cima de uma teoria delirante de um sujeito que criou a ficção da alienação parental, a síndrome da alienação parental, um norte-americano pedófilo, por sua vez. Então tá cheio disso nos Estados Unidos, Trump, etc. Né? Não, em qualquer lugar, né? O que ele mostra é que é muito fácil o acesso. A gente não está falando de Deep Web, não. A gente está falando das principais redes sociais e o acesso é um clique. É uma busca. Às vezes é um vídeo que você está colocando do teu filho, da tua filha, que são vocês dois na praia. E ali, nos comentários, quem tem Instagram aberto, por exemplo, nos comentários você tem que ficar atento, ele até indica. Se está escrito tipo link na bio, uma figurinha escrito link na bio, ou tem uns emojis que significam que aquela pessoa curte criança do sexo masculino, criança do sexo feminino, tem emoji para quem curte bebês, é uma coisa, assim, aterrorizante. Uhum. E você, Açucena, como é que bateu isso em você? Cara, eu conheci o Felca mais ou menos, já tinha ouvido falar dele esse ano. Fiquei realmente impactada com o tamanho da notícia, o tamanho da viralização da notícia e de como ele se utilizou da sua influência para algo que, de fato, favorece toda a sociedade, uma discussão de ordem pública da maior importância, que é a discussão da regulamentação das redes sociais. E também, além da adultização. E é muito interessante de como a gente precisa olhar para esse tema, porque a infância, ela é muito vilipendiada. A infância, ela é tratada, muitas vezes, como uma coisa qualquer. Inclusive, nas redes sociais, o ódio às crianças é muito normal. Quando uma criança, ela chora demais, quando a criança, ela é perturbadinha, ou é muito... As pessoas não têm paciência com as crianças. Então, assim, a questão da infância, ela precisa ser realmente amplamente discutida, e a adultização faz parte desse processo. É importante dizer que não só a adultização no sentido da hipersexualização do indivíduo, da criança. Não é só sobre hipersexualização, é sobre trabalho, é sobre a retirada da infância. E é muito importante que a nossa sociedade, ela tenha um louvor a qualquer tipo na verdade, é uma confusão que há entre uma inteligência inata, às vezes precoce, de uma expressão de uma linguagem precoce, com a adultização. Então, você começa a louvar qualquer mímese, qualquer ação mimética da criança que ela tenha de um adulto. E isso é muito perigoso, justamente... Não, e acha engraçadinho, né? Engraçado. Ai, que bonitinho. Não, mas aí existe um ponto que a gente precisa entender, qual que é o limite, qual que é a fronteira entre uma postura de expressão mimética da linguagem da criança e até quando você influencia a criança a tornar essa inteligência como um trabalho, e aí você tira a infância. Eu acho que essa sociedade, Açucena, essa sociedade que adultiza as crianças é justamente uma sociedade sem limites e perversas. Alguém escreveu que a mais cruel adultização é, por exemplo, obrigar uma menina a ser mãe. Uma menina de 10 anos, de 11 anos, 12 anos. E nessas horas é bom lembrar que o Congresso Nacional, na figura de um dos homens mais digamos assim, o intelecto mais questionável do Brasil, que é um sujeito que pouca gente presta atenção porque ele é abaixo do Bolsonaro em termos de burrice, que é um sujeito chamado Sóstenes Cavalcanti. Ele está tentando, nesse momento, obstruir os trabalhos desses projetos de lei que estão tentando promover uma defesa e uma proteção justamente de crianças, do abuso sexual, do abuso moral contra crianças no Brasil. Mas então, o argumento dele é porque ele está chamando de censura, né? Que a liberdade de expressão, é esse o argumento dele? Ele está argumentando que precisamos debater amplamente. O que ele quer debater amplamente? Ele quer que continue essa várzea
Porque o ano que vem tem eleição e as fake news também entram nessa regulação. E vai pegar muito a galera dele, da igreja dele, dessa gente espúria, esses bolsonaros com seu olhar de predador sobre meninas, todos os pedófilos e toda essa gente... O próprio Bolsonaro não falou que pintou um clima quando ele viu a menina venezuelana de 14 anos? E essa gente toda, esses pastores de igreja que abusam de meninos, o caso Lucas Terra, que até hoje não foi resolvido. Todo mundo sabe que esse menino foi morto por pastores. Os pastores seguem livres por aí, pregando na igreja. Então, esse é assunto para nós hoje. O Felca, que é o Felipe Bressanin Pereira, é um influenciador conhecido pelo humor ácido, por vídeos de sátira, com 11 milhões de seguidores no YouTube e 15 milhões no Instagram e no TikTok. Mas no dia 6 de agosto de 2025, ele pautou a conversa. Sacudiu o Brasil, os políticos, a polícia, um país inteiro. Muita gente já falava de adultização e erotização infantil, mas ele conseguiu o que ninguém conseguiu antes. Como? Por quê? Sara tem a resposta. Fala, Sara. Nem sabia que eu tinha. Não, o que eu acredito é que o Felca, ele resolveu usar o lugar de consciência e da função social que todo mundo tem. Todo mundo nasce com a função social. Por mais que ela tenha um conteúdo, vamos supor, vamos dizer, mais besterol, ou então um conteúdo mais bobão mesmo, assim, né? Que não seja pautado em nada, em pleno 2025, não tem como passar ileso. E os vídeos do Felca era mais sobre humor, e eu lembro que ele explodiu na internet, assim, que ele ficou mais conhecido, quando ele fez um vídeo criticando a base da Virgínia, mas de um jeito mais diferente, né? Porque ficou aquele negócio, a base é boa ou não é? Que ele encheu a cara de base. Não, e depois ele tentava lavar e não saía. E aí ele explodiu. E ele continuou fazendo uns vídeos nesse sentido, assim, mais de sátira, né? Mas dentro disso aí, ele conseguiu enxergar que ele tinha uma visibilidade muito grande e ele poderia levantar a bandeira de defender alguma coisa importante. E aí ele trouxe uma luz para esse assunto, que tinha muita gente falando, eu falei sobre essa questão. E eu acho que não é nem só sobre exploração de menores, de criança, mas também acho que todo tipo de exploração de vulnerável, porque criança também é vulnerável, né? Aí a gente vai ter, como a gente já falou aqui sobre a questão do Carlinhos Maia com exploração de vulneráveis de outros formatos, mas ele pegou essa bandeira e levantou, e rapidamente surgiu esse tanto de... Não vou dizer apoio, não, de forma de resolver, né? Porque quando a gente pega e pressiona, resolve, né? Eu acho que o Felca foi a prova de que se alguém tem visibilidade, tem privilégio de ser ouvido, ele consegue trazer uma conversa pro centro da roda e o negócio ser resolvido. Não, e tá pautando o Congresso, né? Porque Sim. Isso é óbvio que era uma questão urgente, mas a pressão social fez com que o Congresso agora esteja sentando para aprovar ou não, para desenvolver projetos de lei. Porque o público que identifica com ele é gigantesco, né? Então ele foi falando e as pessoas rapidamente... Quando eu acordei no dia que ele fez, tinha mais ou menos umas 80 mensagens diretas. Sara, você viu o vídeo do Felca? Você viu? Aí eu fui ver. Era justamente o que o Will tem falado, eu tenho falado, mas ele fez também de uma outra forma mais didática. Ele fez meio que um documentário, né? Uhum. Então ele foi lá e colocou. Até porque existe também uma limitação, pra quem de casa não entende. Falar as coisas na internet, gente, não é só ir lá e falar. Quando a gente coloca alguma dúvida ou acusação pautando crime em alguém... Tem que provar, Você tem que provar, você tem que ter um grupo de advogados. Eu sou mãe solo, tô precisando pagar minha conta. Então, o Ítalo, por exemplo, ele tinha uma mania, né? De todas as pessoas que falassem sobre alguma coisinha dele, ele tacava um processo logo, que aí você tinha que pelo menos gastar com o advogado. Mas conta pras pessoas quem é o Ítalo. O Ítalo é esse moço aí que fizeram o tal do youtuber. Né? Mas assim, por incrível que pareça, gente, o Ítalo, ele é só a pontinha do iceberg, porque tem tantos outros. Tem um outro mão de bruxo, um trem assim, que literalmente ele coloca, é um cara que coloca menores de idade pra mamar o peito dele na rede social. Peraí, ele faz... Juro! Quem? Nossa. Um outro rapaz que também faz esse tipo de conteúdo de exploração de menores. Pra mamar o peito dele? O peito dele, isso. Isso na parte explícita, tá? Ele tem vários conteúdos que ele sai com os novinhos, assim, os meninos de 16, de 14... E aí ele bota os meninos pra poder dar uma mamadinha no peito. E ali fazem outras insinuações. Então, assim, o Ítalo foi só um comecinho, sabe? Se cavucar, tem muito, muito, muito mais. Agora, né? Tem muito, muito mesmo. E aí, o que eu fui pensando? Com certeza.
Mas essa o ponta Felca fez essa parte, né? de iceberg, ela é importante pra gente... Já começa, já é um começo, entendeu? Desmistificar e pra gente tirar o véu mesmo dessa coisa horrorosa. Podia né? colocar o Felca como Ministério da Regularização. Cara, o Felca é uma regularização das redes sociais, né? Não, sem dúvida. O que ele fez ali, o trabalho de investigação que ele fez, de reunir provas e tudo, é de uma importância. E ele é um cara muito inteligente, o Felca. Vocês ouviram falar da Isabelle Vidal? Não. Isabelle Vidal é uma moça que precisou ser internada no mês retrasado, porque ela começou a falar do Ítalo. E ela foi falando, e aí entraram em contato com ela uma galera da política lá do Rio de Janeiro para oferecer apoio e suporte. Aí, no final das contas, eu sei que deu um pouco ruim, porque nesse bololô todo, ela foi parar num hotel com um assessor do político que ofereceu ajuda para ela. E aí, meio que se criou uma história que supostamente ela teria sido abusada ou estuprada pelo assessor, que aí depois meio que tá provando que essa parte era mentira. Mas toda a parte de denúncia que ela fez tá muito válida agora com essa confirmação, né, que o Felca conseguiu trazer. Então, eu acho que ela até se sentiu vingada um pouquinho, porque ela foi muito apedrejada na época. Tem uma outra história também de uma cabeleireira, que ela morreu quando ela começou a falar desse Ítalo Silva. E agora está sendo investigado o Ítalo e a pastora também, a pastora das Beth, né, que é a pastora Renárida, porque estão suspeitando que houve participação na morte dos dois por causa da denúncia dela. Né? Meu Deus. Então, assim, o Felca, querendo ou não, ele tem essa estrutura, né? Ele pode pagar a segurança, né? Porque ele trabalha com publicidade, ele ganha mais dinheiro. Ele acha que ele tem como ficar num lugar mais seguro para ele, né? Então, ele é mais visado. Agora, imagina eu. Pô, me pega aí. Maior cuidado, ele gente. tem que andar de segurança, carro blindado, então ele tem que ter mais cuidado, sério. né? Ai, ele gente. mexeu no vespeiro, né? Posso? É um vespeiro absoluto, Não, assim. eu só queria complementar o que a Sara tá querendo dizer, que o terreno... que a internet é um terreno público, a internet é um lugar público. E como qualquer lugar público, ela precisa de regularização, ela precisa de normas, ela precisa de legislação para amparar as pessoas, para amparar quem ali habita, como nós. O mundo hoje, ele é hiper conectado, ele vive na nuvem. Então, a quem interessa, é uma pergunta que eu faço para essa bancada, a quem interessa a não regulamentação das redes sociais? Big techs. As big techs e a toda essa gente que se aproveita. Agora, eu quero levantar alguns aspectos. Um deles quando a sociedade não tem ética nem moral, então a gente precisa reforçar realmente as leis. E aí, as pessoas que estão lá fazendo as leis também não têm ética nem moral, então se aproveitando do lugar que elas ocupam para construir benefícios e privilégios em seu próprio nome. Por isso, essa bancada da bancada do estupro, né, sobretudo capitaneada por esse tal de Sóstenes, ficam em guerra contra as mulheres, contra as meninas, contra a lei do aborto, que no Brasil é super restrita. Imagina, 70% das meninas das pessoas que são estupradas no Brasil, são meninas com menos de 14 anos e que ficam grávidas, muitas delas, e que teriam direito a fazer o aborto por conta do estupro. Mas por isso que a gente chama esses caras de bancada do estupro, porque eles querem favorecer o estupro. Mas eu queria falar uma outra coisa, sobre sexo, sabem? Porque sexo virou também um assunto... O sexo que está em jogo, para essa gente, é um sexo que funciona como se fosse uma etiqueta da mercadoria, né? Então a pessoa tá lá, a criança tá lá, e chega-se nela e se etiqueta um sexo. Essa menina é para o sexo, esse bebê é para o sexo. É isso que as pessoas estão fazendo, estão reduzindo os corpos humanos, as vidas humanas, a uma figura sexual. Isso sempre foi feito contra mulheres adultas. A Simone de Beauvoir já falava isso. Uma mulher nunca tem direito de ser um ser humano. Ela é primeiro marcada como um sexo. E agora estão fazendo isso com as crianças. Quer dizer, a gente desceu uns degraus, né? Na barbárie, assim, uns degraus a mais. E aí vem esse sexo que também é grotesco, que é a história do discurso da Damares, que a gente tem que discutir. É sempre um sexo grotesco. Lembram da Damares falando em 2022, falando aquelas coisas horrorosas? Pois é. Uhum. É um discurso grotesco que torna o sexo uma coisa grotesca e que é grotesco porque é abusivo e faz violência no próprio discurso. Então, as crianças são visualmente sexualizadas, mas tem toda uma discursividade também, toda uma fala
que as pessoas esquecem que faz parte dessa encenação sexual e que é igualmente pedófila. Por isso que em 2022 eu chamei ela de pedófila. Chamei não, eu demonstrei como a Damares Alves é uma pedófila. E sabe qual é o discurso que vem por trás do Ítalo, da Damares? O discurso da salvação. O discurso que vai trazer essa criança, essa pessoa, tirá-las de um mundo de vulnerabilidade econômica, tirar de um mundo de pobreza e salvar. Mas essa salvação, mas isso é de uma maquiagem Disfarce mesmo. hipócrita, porque até hoje os que estão defendendo o Ítalo Silva defendem sob a máscara da salvação de uma suposta pobreza e de uma suposta vulnerabilidade. Mas isso é o discurso da própria Camilinha, que é a menina que é a mais famosa, que é a pupila dele. É o discurso do cafetão, né, gente? Acho que ela vai demorar uns anos pra entender ela não qual é o entendeu. discurso de abuso que ela É o discurso do cafetão. Ela tá completamente desesperada nos vídeos que a gente tem visto porque dela. é como se ela fosse perder tudo que ela conquistou, entre aspas, né? De vida boa, né? Mesmo de um conforto, de coisas que ela não podia ter. E aí ela enxerga que se não fosse o Ítalo fazendo isso por ela não ia conseguir sair Ela é uma vítima. É uma vítima. Ela é uma né? vítima Então, que tá se identificando com o seu próprio abusador. isso, e uma coisa que eu reparei, as adolescentes que crescem nesse meio, elas amadurecem por uma parte, que é na parte sexual praticamente, mas a mente continua de criança. Claro. Então elas pulam uma fase importante, que é aí de amadurecer na idade, né? Por isso que eu Ela até não tá falo, grávida? ela perdeu um bebê. Acho que ela perdeu um bebê, teve lá essa parte também. A gente não sabe se perdeu ou se teve alguma provocação né? Até porque uma menina que rende tanto pra esse tipo de conteúdo grávida já não ia ter mais graça, né? Ela ia virar uma mãe. Então agora, né? Então não sei se... E ela super exposta, e tem vídeos dela no hospital, botando silicone, ela ainda saindo da anestesia. Mas é uma coisa horrorosa. A pior parte é a conversa da mãe dela. Você já viu a fala da mãe dela? Não, como é que Pois é? a fala da mãe dela, ela tá revoltada, mas ela tá assim, destruída, porque o Ítalo salvou a família deles, sabe? Ela assina embaixo do que o Ítalo fez, ela não enxerga isso como um abuso, ela manda todo mundo, cada um cuidar da sua vida, porque existe isso também, né? Quando alguns pais começam a enxergar que os seus filhos estão trazendo a parte financeira, né? Elevando a parte financeira, que deveria ser responsabilidade dos maiores da casa, mas os menores estão trazendo, parece que eles vivem sim um pouco de limite, sabe? Desde que você consegue manter isso aqui, você pode ficar livre para fazer o que quiser e as pessoas também fazerem com você. Olha, a gente tem que... São muitos responsáveis nesse caso, né? Os pais, né? Porque que são os responsáveis por te guardar, por te guiar na vida, não fazer do seu corpo um comércio para eles mesmos mudarem de vida, não pode ser assim. O próprio Ítalo e as Big Techs, o que eles fazem? Gente, eles pegam a criança, que é o Chapeuzinho Vermelho, vão pelo caminho do atalho, porque tem o caminho que a gente sabe que é da criança para se tornar adulto, tem um caminho mais longo. Eles pegam a Big Tech pega a mão da Chapeuzinho Vermelho, vai pelo atalho e entrega na mão do lobo mau. Então, assim, isso não pode mais acontecer. Essa regulamentação é urgente, não só pelas fake news, mas também por essa cafetinagem. Eles estão fazendo vista grossa por uma coisa que é absurdo, que destrói a vida das crianças. E o perverso, o prazer do perverso é manipular a tua inocência. A infância é um período curto da nossa vida. São 10, 12 anos. Depois acabou. Depois você se transforma, você vai ter que ter muita responsabilidade. Agora, como é que você encurta um período que é o mais importante e o mais... Eu tô um pouco, né? Eu tô um pouco inflamada, mas é que esse assunto, eu sou mãe, né? Então, você roubar a inocência, não tem nada mais grave do que você roubar a inocência ou sentir prazer de manipular uma criança, sentir prazer de saber que ela não sabe o que é aquilo. Porque uma criança pequena não tem noção não sabe se você pode, você acha que está brincando. Ela acha que aquilo é uma brincadeira, que ela foi escolhida, que ela é preferida. É um assunto muito delicado mesmo. A gente tá mergulhado numa cultura pedófila. A cultura é pedófila, os discursos são pedófilos, as imagens são pedófilas, no sentido de que as crianças são sexualizadas,
não é só adultizadas, elas são sexualizadas. É através da sexualização que elas são adultizadas, embora haja a questão do trabalho, que é muito fundamental. Inclusive, esse é o trabalho sexual da criança. Uma criança reduzida ao trabalho sexual. É pavoroso isso que está acontecendo. E aí, é bom prestar atenção nisso. Essa sociedade, essa cultura pedófila, ela goza. A gente costuma usar a expressão gozo muito no contexto da sexualidade. Mas nós podemos falar de um gozo genérico. Um gozo muito perverso, no sentido da autorrealização, da mútua realização dessa sociedade, em que as pessoas todas estão ganhando, lucrando em cima de um vulnerável. Então é ultra perverso. A gente vai ter que discutir muito o que é essa perversão aqui também, porque se trata disso. Se trata de reduzir o outro a um objeto, tirar dele a sua condição de sujeito de direitos, expô-lo como uma mercadoria e, além de tudo, fazer ele acreditar que aquela é a melhor vida que ele podia ter tido. Gente, o Brasil vai muito mal há muito tempo em relação à educação das crianças. Cadê a escola de qualidade para todas as crianças, a escola pública para todas as crianças de qualidade? Enquanto isso, as crianças são reduzidas a objetos e mercadorias desse capitalismo sexual. E essas crianças, elas ficam na escola 4 horas, né? Depois elas vão para casa. Os pais estão trabalhando, elas ficam o quê? 6 horas com o celular na mão e vendo esse tipo de conteúdo, né? A gente não tem mais controle sobre isso, né? É importante dizer sobre o algoritmo, que a gente acabou não desenvolvendo. Você começou falando do algoritmo, que esse algoritmo ele é adestrado para que pedófilos, para que consumidores... O código, né? Os lobos maus, é isso? Das criancinhas. Vários deles. Vários. Estejam, assim, atentos a qualquer foto, a qualquer vídeo de uma seminudez. Então, é muito cruel, de fato, a forma que as Big Techs lidam com essa abertura. E aí, além disso, existe a interrupção de uma fase fundamental da vida de uma pessoa. E a infância, ela é tão fundamental, veja que quando a gente tiver 80 anos, nós vamos ter todas as fases da vida em nós teremos todas as idades aqui, ó. Uhum. Se a Márcia tem, a Ju tem, todo mundo tem. Então, quando a criança ela não vive plenamente sua infância, a gente vai tentar viver ou tentar trazer essa infância de alguma forma ao longo da vida. Isso é muito cruel, porque a criança vive a ilusão, a criança vive a criação de universos, de um mundo mágico, mas também de entender o que é a negação, entender o que é o não, a negação nesse sentido, entender que ela tem limites, entender que ela tem compromisso com a sociedade, entender que ela precisa respeitar o coleguinha, entender que ela tem que brincar, que ela tem que se sujar, que ela tem que se melar de lama, que ela tem que viver a chuva. E isso é tirado de uma criança. Quando você imputa responsabilidades adultas para uma criança, você tira ela do seu terreno de criação mágica, lúdica. E é muito triste isso. É muito triste. E aí, de novo, não vamos confundir a expressão cognitiva de uma criança, ou que seja ela mais lenta ou mais rapidinha, com a adultização. E não vamos louvar qualquer traço mimético de uma criança vestindo uma roupinha de adulta. Não, a criança tem que ser criança. Então, assim, porque a nossa sociedade louva, né? Impressionante. Aí vai num programa de TV, aí vira pastor mirim, aí vira deputado coach mirim. Boa lembrança. Coach mirim. E isso, gente, não é inteligência, isso é mímese. E sempre manipulado por adultos. Esse é o detalhe mas também. Mas parece que a gente nasceu adulto. Aí eu entendi que a gente tem um ódio por criança mortal. Eu mesmo fui aprender na terapia a parar de odiar criança. Porque teve uma época que eu tava, gente, que tudo que era criança era chata, né? Aí eu fui entender que são fases. E eu não tive uma infância muito longa, então pra mim era mais fácil pegar uma criança e tratar ela como adulta. E quem que louva essas crianças? Nossa, eu cresci rápido. Com quantos anos você teve sua filha? Eu tive com 22, mas eu virei minha mãe com 14. E o 14 da minha idade não era o 14 de agora, era 14 criança mesmo. Então, eu tava escolhendo entre água, luz e aluguel com pouca idade. E aí, ver uma criança sendo criança pra mim, acho que era um peso, sabe? E o que eu fico vendo, as pessoas que louvam crianças adultas hoje, são as que fazem, né, as crianças serem crianças maiores.
Aí vira um problema, porque a gente não quer adultizar a criança, mas a gente também não quer mais crianças, nem ter paciência com a criança, né? Então acho que é um problema de terapia pra todo mundo. Nossa, esse assunto é infinito. E eu nem entrei no assunto que eu queria entrar desde o começo, que assim, eu comecei a trabalhar criança com 11 anos de idade. E assim, quando eu entrei nesse universo da Xuxa, das Paquitas e tal, o que aconteceu? Eu tive que me tornar uma adulta da noite pro dia, porque eu tinha compromissos, muitos, de segunda a segunda, como uma adulta, e era cobrada como adulta, né? E depois que eu deixei de ser Paquita, então eu fui criança até os 11, e depois eu tive que me transformar mesmo numa profissional, e amava fazer aquilo, tá, gente? Amava. Depois, quando eu deixei de ser Paquita, eu me tornei atriz. E no camarim da novela que eu fazia, as pessoas começaram assim, nossa, mas eu era afim das Paquitas, nossa, mas aquele shortinho, aquela roupinha, hein? Sexualizando as Paquitas, né? Eu queria mostrar para vocês a roupa de Paquita. Essa aqui eu já devia ter já era uma veterana de 12, 13 anos aqui. Gente, o que é que tem aqui de sexualização? Deixa eu ver, Ju. Numa boa. Eu acho que quem olhava pra gente e via um pedaço de carne erótico, é uma mente distorcida. É porque a mente completamente é fértil, deturpada. Né? A mente é fértil. Tem aquela questão de eu quero saber o que tem lá de baixo, quando tá tampado demais. Ou quando tá exposto, eu quero pegar no que tá exposto. Esse sempre vai ter uma fofura. Esse assunto me deixa... É claro, eu era a Paquita mais novinha. As meninas com 16, a Letícia, a Sorvetão, já tinham mais corpo. E assim, e elas saíram. Quando chegava numa... Mas é que é um sistema, né? É um sistema adestrado para capturar a infância. E as nossas danças também não eram dança boquinha da garrafa, eram danças para as crianças poderem reproduzir em casa. Mas, eram danças completamente inocentes. Tem uma coisa que é o olhar masculino. E o olhar masculino, ele tá na história desta, entre aspas, civilização. E o olhar masculino orienta a história das artes, inclusive das artes do olhar, fotografia, cinema. Como eu falei antes, a Simone de Beauvoir já falava disso, né? Dessa etiqueta do sexo no corpo das mulheres. Eu lembro de um caso do Wagner Schwartz, que foi esse performer, que fez sempre uma performance em que ele aparecia nu, manipulando um objeto da Lygia Clark. Esse cara passou a vida fazendo essa performance em que ele estava nu e as pessoas mexiam no corpo dele. Quando os fascistas brasileiros, em 2017, resolveram sexualizar o corpo dele para fins políticos, então a vida dele virou um inferno. Ele até escreveu um livro sobre isso. Mas queria apontar isso, né? O sexo não está lá no corpo. O sexo é uma representação e é uma figura de linguagem que você cola no corpo. E claro, eu tô falando isso aqui num contexto televisivo, há toda uma discussão a ser feita, que não vai dar tempo, mas isso eu garanto, a hora que vocês quiserem discutir, a gente discute. Não, a gente vai ter que voltar nesse assunto, porque olha, nós não falamos de adultização de crianças, agora vamos falar de infantilização de adultos. É o povo que pulou de fato. Freud explicaria isso ou não, hein, Márcia Tiburi? Mas os adultos agora estão chupando chupeta, gente. Esse negócio aqui começou na China como um recurso para aliviar estresse e ansiedade, mas já ganhou adeptos aqui no Brasil, como, por exemplo, o Neymar. Ele já apareceu com esse objeto na boca. Objeto na boca, fase oral, regressão, marketing chinês, modinha. O que é isso, minha gente? Bom, vou mostrar um negócio aqui, tá? Em 2021, eu estava tendo que morar fora no Brasil por motivos políticos. E aí eu fiz um Donald Trump, eu fiz também um Jair Bolsonaro, fiz vários retratos de ditadores brasileiros. E este aqui é o meu Donald Trump. Acabou a chupeta na boca dele. Com uma chupeta. E a chupeta é uma chupeta sugestiva, é uma chupeta fálica. E aí, por quê? Neymar? E o Trump agora só se fala dele porque ele é um sujeito que está sendo investigado nos Estados Unidos por pedofilia, junto com aquele tal de Epstein, que a gente aprendeu a dizer agora, né? Falando de adultização. Falando de adultização. Mas o fato é que, sim, aí vem a questão, se a gente vai lá para psicanálise, da tal fase oral. E a pergunta que fica é, que tipo de buraco você está precisando tapar? Que tipo de buraco na fase oral? Que buraco você está precisando tapar?
Agora eu acho que, sabe que só um detalhe aí que eu acho pra gente discutir, essa inversão, né? Adultização de crianças, infantilização de adultos. O adulto que coloca uma chupeta na boca é aquele sujeito que quer ser uma criança, que quer voltar à infância, que tá numa coisa de talvez entregue, lançado numa sociedade que exige muito dele, que pede muito pra ele se sente angustiado, mas também é aquele adulto que tem tudo, o Neymar da vida, que de repente sai chorando do campo depois de 6-0, né, bebê? Nisso que também. vergonha pro Santos, meu! Neymar. Eu fiquei pé da vida, gente, porque o Santos não merece isso. Não, assim, os torcedores sair chorando do Santos de não novo merecem com isso. aquela idade, tipo assim. É por isso que ele precisa de chupeta. Não, 7-1, eu acho lembra do que 7-1, homem os tem caras que chorar. choravam. Não, eu acho que o homem tem que chorar, mas não nesse sentido. Mimimi. O sentido do choro do Neymar me parece muito com um garoto super protegido. Mimado, justamente. Não é um... Mimado. Porque uma coisa é um choro de liberação, outra coisa é um choro de quem é mimado. E me parece muito com isso, enfim. A Sara quer falar, ela gente, tem bastidores. Não, do Neymar eu não falo mais, né? Você não, porque você Não, foi pelo processada? amor de Deus, não, menina. Eu ando Eu com acho muita uma gente que pena, anda com cara, ele, fica porque o um Neymar leve tinha- Deixa trás que eu no falo. negócio. Nossa, O Neymar Vira um é leve assim, trás no amigo negócio. meu. jogador- Meu Deus do céu. Nem jogar bola direito mais o cara joga. E quando Mas joga, não joga, sabe né? o que- de E sai verdade, chorando. É muita vergonha, Acho que gente. esse negócio da chupeta é uma falta de serviço, uma falta de uma perereca bem boa, um priquito, uma taca gigante. Porque, gente, pelo amor de Deus, o brasileiro é muito paga-pau de muita coisa, entendeu? Isso aqui, chegou no Brasil, o pessoal tá indo chupar chupeta por causa de gracinha. Aí você vai no baile funk, que tem esse povo. Daqui a pouco vai ter chupeta de R$2.000 com o strass, com o seu nome, sim. com o diamante. Igual o Labubu. Por que o pessoal usa o Labubu aqui? Ninguém sabe por quê, entendeu? Se tiver... E é tudo adulto. Pra não falar assim, é infantil. Porque isso aqui é coisa de criança pra parar de chorar, né? O que faz um adulto parar de chorar? Tá chorando por causa de quê? É por causa de conta? Vai trabalhar pra pagar conta. É Mas por causa de quê? Vai chupar uma perereca, gente. Deus Mas me perdoa, Senhor. o Vai sujeito... chupar, O sujeito sabe? acha que ele vai tapar, ele vai se fechar nele mesmo, ele vai tapar esse grande vazio. E no fundo, essa gente que tem demais, tipo o Neymar, tem tudo, pode tudo, compra tudo, faz Inclusive o que perereca, quer, tem um monte. faz o que quiser da vida. Mas, quem quer ser criança de novo é porque não aprendeu a se responsabilizar. Como que chama atenção? Porque essa criançada que está sendo adultizada, está sendo hiperresponsabilizada, sobrecarregada, obrigada a ser adulto fora de hora. E esses adultos... Neymar, não vamos nem falar das encrencas que ele já se meteu, porque ele já foi acusado de estupro, foi absolvido, aquelas histórias todas. Mas, enfim, não vamos falar porque a justiça já definiu o que é, né? E a gente quer respeitar a justiça, em que pese que as mulheres, a voz das mulheres sempre fica para trás nessa hora importante. Agora, os adultos estão querendo se desresponsabilizar. Trocaram e os os homens... lugares, né? E vamos falar disso, a gente tá falando de adulto, mas é uma cultura patriarcal em que o adulto, na verdade, é o homem. As mulheres que entram nesse jogo já foram elas mesmas menorizadas historicamente, inclusive na sociedade patriarcal, mulher sempre é menos. A gente tá aqui nesse programa para falar disso, né? A gente tá fazendo um ativismo aqui pró-mulheres, pró-feminismo, né, gente? A gente tá falando de feminismo, de um outro modelo de sociedade em que as pessoas todas vão ser respeitadas pelo que elas são, mas as mulheres nunca são respeitadas, dizia Simone de Beauvoir. Muito difícil você ser um ser humano quando você é uma mulher, porque o mundo... A sociedade patriarcal já trata você como se você fosse um ser humano. E é a mesma coisa que está sendo aplicada nas crianças. Os homens não querem ser responsáveis. Eu tenho uma história para contar. Vocês lembram de uma... Aconteceu numa faculdade de agronomia ou de veterinária, acho que na UFMG ou essas bandas. Teve uma festa em que eles colocaram, festa do calouro, chamava Calorada do Abate. E aí... nessa calorada do abate tinha um corpo de pin-up no cartaz e uma cabeça de novilha. Então, a animalização da mulher. Aí, as meninas, as formandas reclamaram e trocaram o cartaz e colocaram uma cara de homem com um muxoxo, assim, um esgar de choro e um pijama de vaquinha no cara. Não colocaram um corpaço de, sei lá...
como é o nome daquele cara? Brad Pitt. Não colocaram um corpaço de um gostosão desses, Eduardo com uma Moreira. cabeça... Eduardo Moreira. com uma cabeça de minotauro. Ninguém colocou uma cabeça de boi, né? Colocaram o bebê, quer dizer, infantilizaram o cara. Pra quê? Pra que ele pudesse ser perdoado. Fragilizado. Fragilizado e também desresponsabilizado, Mas vem cá, gente. A humilhação pro eu vou- homem é ser desmasculinizado. Não, mas por também. exemplo, voltando ao nosso tema e trazendo a Márcia, o que a Márcia colocou, vocês não acham que o Neymar, ao mesmo tempo que ele tem suas responsabilidades, ele também é uma vítima desse sistema de adultização, contraditoriamente? Porque a gente tá falando de uma... Eu tenho um ponto. Não, Não, pera que a Sarah tem um ponto importante. Tem um Porque ponto que eu falo disso, o pessoal me xinga. Não, Fala. mas eu acho que ele porque a gente tá falando de um sistema... o futebol, por exemplo, pega umas crianças muito cedo. As crianças perdem a infância muito cedo, então me parece que ele não passou por essa fase plenamente da infância. Então, assim, por isso que é um problema. Exatamente. É um problema. O Fala, Justin Sarah, Bieber é fala, um eu caso. quero te ouvir. O ponto que eu tenho, assim, em relação ao Neymar e outros jogadores de futebol é justamente esse. Porque a idade que esses meninos saem de casa é a idade que eles estão começando a formar, a colocar o caráter que eles aprenderam a ter, né, nessa criação, pra fora, né? E a idade que eles entram em contato com outros homens que já são abusadores. Quem que cuida desses meninos no centro de futebol? Eles saem de casa e ficam à mercê de técnico, de dono de Preparadores time, só entre homens que ensinam eles serem misóginos, são abusados, tá? Porque existe um abuso sexual muito grande entre jogadores e eles não têm referência de nada, entende? Ok, vocês têm razão. De fato, é possível, ninguém nasce fascista nem babaca, você se torna, né? E alguém Então, te ajuda a se tornar, e claro sabe? que Tem um sim. incentivo muito Agora, grande. então, eu vou dar aqui um exemplo A responsabilidade do do meu pai do ídolo, Neymar. o Raí. Sim. Como é que o Raí ficou tão Ai, legal, Raí. gente? No meio disso tudo. Não, falo sério. Mas porque tem ele- uns caras mas que ele é ficam o legais. Sócrates, único- não, Sim, mas ele tinha um irmão cultura, ali, gente. né? Ele é irmão Teve de Sócrates. referência. Não, Não, tudo e outra bem, coisa, gente. Tem também outro hoje a pai, tem questão outra da mãe, internet, tem outra sabe? história. Tem muita influência, muito incentivo. Mas ele é único, né? Não, O mas- Neymar, ele veio pra esse mundo aí de Muito cedo. artista Tem muito vários caras cedo, legais no futebol, embora mas haja tem muitos muitos babacas. também. Isso, Sim. e é muito cedo, eu fico vendo a diferença, né? Uma pessoa que acompanho de perto, Gabriel Jesus, por exemplo. A mãe do Gabriel Jesus, vocês têm que ver como que é a Dona Vera. É uma pessoa que ela educa, ela liga e ela briga com qualquer um que se precisar na hora. Por quê? Porque ela tem essa noção de quem tá educando o filho. Agora, você vai entender, o que esses meninos que viraram esses jogadores de futebol tão cedo, que saiu da família, o que eles tiveram como referência pra ser criado? E aí, quando pisam na bola, vem a sociedade inteira e protege porque é homem, entendeu? Gente, estão Aí é precisando de complicado, educação, né? precisando de filosofia, sociologia, psicologia, precisando de artes, de ensino de humanidade. Eu queria meia hora pro Não, Mas as voltando a crianças, João Pedro, eu assim. acho que tinha... Eu vou tentar. Outra coisa, Mais uma regulamentação dos esportes, de qualquer tipo de trabalho, toda criança, pra jogar futebol, ela tinha que estudar mesmo, primeiro, plenamente. Eu acho que todo campo de treinamento tinha que oferecer uma educação básica, assim, de fundamento De qualidade. filosófico, Isso. sociológico, para que o esportista, enfim, fosse direcionado com uma consciência minimamente crítica e do Exatamente. seu papel social no mundo. Porque esse cara vai influenciar muita Muita gente. gente. Exatamente, é o que eu bato na tecla. Ó, então é o seguinte, e é o que o por Felca- mais Felcas e menos Neymar, né? Justamente porque o Felca, um Felca da vida é pro bem e pro mal. Quando a gente vê o Felca, Amanhã eu pra um Felca, existe 10 Nicolas. Sim, então, Bem assim, lembrado, mais um babaca pra nossa isso. nossa assim, lista. O poder Que agora também do tá surfando na parlatório- onda do Felca, viu? Também, o poder do parlatório da internet, não, e tá surfando não só como eles estão tentando deslegitimar o argumento da regulamentação das redes, como se houvesse um aparelhamento da esquerda sobre os argumentos do Felca. Quando a esquerda já trazia todas essas questões, que é o que você falou, o poder de polinização dos influenciadores é tão grande que as pautas estão voltando à tona. E a quem interessa, de novo, é a minha pergunta, a regulamentação das redes sociais, não só as big techs, Precisa. interessa aos pedófilos, interessa Claro. aos propagadores Que das estão fake news, esperneando. que assim, ano que vem vai ser babado. A gente já começou a Ai, perseguição, Babado, voltou. vai ser olha, o psiquiatra Iago Fernandes acredita que a sucção estimula a liberação de serotonina, Isso que é verdade, relaxa e reduz a ansiedade. Isso é verdade. Mas essa Ou seja, é chupem. uma... Chupem chupeta, o que vocês quiserem Pirulito. chupar. Dedo.
Pirulito. Dedinho. Mas o essa é dedo, uma dedinho. estratégia paliativa, não trata da raiz do problema, tá? Então, isso aqui é um remédio para dor de cabeça, mas se você está precisando chupar isso aqui, você está precisando rever muitas outras coisas na sua vida, tá? Agora, vamos seguir. O programa hoje está cheio de coisas bizarras, mas a gente não podia deixar de falar de quem? De quem? De quem? Do pastor! Você falou outro nome, Que já ganhou Caramba! o apelido de Pastor Calcinha. Vamos retomar? E ele é Me do ajuda kit, aqui, né? É do Me- kit. Olha o kit dele aqui. O carnaval vai bombar desse kit. Me ajuda. A É o kit da Sara. Dona Song. A Sara é peruqueira. Me ajuda Não, aqui, por ó. favor. Aqui, deixa eu botar. Me ajuda. Fica Ah, mais você rápido que aqui, amarra. menina. Ai, que coisa mais Adoro. linda. Ai, que Mais liberdade. praticidade. Olha, amo. enquanto ela vai se arrumando, eu vou trouxeram falar. a calcinha, não? A calcinha, se quiser. Ah, tem calcinha aí, Tiago? Tiago, tem calcinha? Meu Deus do Ó, vamos retomar essas imagens. Vídeo 1. Um homem com uma peruca loira e uma camiseta branca, Regatinha, diferente dessa, tá muito comportada, né? A dele tá mais agarradinha. agarradinha na barriga e de calcinha andando pelas ruas de Goiânia. Vídeo 2. Novamente esse homem, só que de calcinha fio dental. Pois então, esse senhor é o pastor Eduardo Costa, que lidera uma congregação na região de Goiânia e faz palestras, pregações e vídeos no YouTube condenando o adultério e a comunidade LGBTQIAPN+. Vocês viram isso? Vi. Como não vê? Ô, Não tem como não Sara, ver. O que é isso? Era o cu comendo pano. Porque a calcinha ficou assim, ó, enfiada lá no meio. Comendo pano. Falei, meu Gente. Deus, que moda nova é essa, né? Agora, baita canalha, né? Um sujeito que... Baita canalha, né? Baita canalha. Não, gente, mas é tão canalha, porque o sujeito sai dizendo, bota a mulher dele naquela situação, a gente não sabe se ela participava ou não, mas o fato é que ele sai fazendo uma investigação. A desculpa da investigação, Não, isso gente... foi a melhor, a melhor. Mas canalha... Investigação pessoal. Mas ficava enganando a população, fazendo discurso de ódio contra a população LGBTQIA+, dizendo que essa gente ia morrer, que ia pro inferno, coisa parecida, e lá, todo se oferecendo, investigando o quê? Alguém para fazer sexo oculto, escondido, sexo no armário, né, que é, digamos, estudo de é o campo, sujeito, né? É o estudo sigilo, de o campo famoso procurando sigilo. alguém. Você vai lá alguém- no fundo mesmo, estuda tudo pra poder falar com É a o famoso sigilo. Não, então, mas assim, é Você um fica sexo... bonita até com essa peruca horrorosa. É Falta só- impressionante. É um sexo clandestino, né, gente? É uma coisa de buscar um sexo clandestino, às ocultas. O gozo do cara tava nesse lugar de se esconder e fazer essa cena e publicamente gozar na enganação do outro, porque ele gosta de enganar os seus fiéis. Surrupiar o dinheiro dessa gente. Eu queria contar uma coisa desse pastor que eu não sabia. Eu peguei na Laís Gouveia, que é uma jornalista que eu acho legal. Ela falou que em 2006, esse tal de Eduardo Costa foi acusado de golpe por formandos de direito da Universo, que é uma faculdade, e ele roubou simplesmente 460 mil. Ele dava cheque sem fundo para pagar. Ele trabalhava nessa faculdade. Ele deu um calote nos estudantes, que depois pagaram o calote para poder fazer a formatura. E no final das contas ele foi absolvido pelo queridão, desembargador queridão Edson Miguel da Silva Júnior, que entendeu que ele não tinha feito nada de errado, roubando dinheiro dos estudantes, gente. Então esse sujeito é um picareta histórico. Ele tá aí fazendo sacanagem. E aí a dupla banda, né, de um lado, se esconde para poder fazer sexo às ocultas. Ok, gente, ele tem uma esposa. Talvez ela não soubesse, mas o fato é que tem muitos homens que gozam da homossexualidade na prática e fazem a cena da heterossexualidade espetacular. Mas o problema é esse. Você pode fazer o que você quiser da tua vida. Você, desde que a outra pessoa também seja, que seja uma coisa, como é que fala? E que você respeite Eu a esqueci comunidade palavra. Olha, LGBT. deu pausa aí, gente. Como é o nome? O que Consensual, desde que seja consensual. O que eu acho é que algumas pessoas escolhem pela dança da hipocrisia. Eu entendo que o armário não é uma coisa fácil, o armário é uma coisa muito difícil. Mas existe um limite, existe de novo a palavra fronteira aqui. Existe uma fronteira entre o limite da consciência e o limite da enganação e a escolha pela dança da hipocrisia. A escolha por você enganar as pessoas. Esse E isso é de uma tristeza tão grande. Eu não acho que todas as pessoas que
que são contra a comunidade LGBT, que violentam a comunidade LGBT politicamente, fisicamente, são gays enrustidos, ou são trans, ou lésbicas enrustidas, eu acho que pode ser também. Eu acho que é multifatorial aí, não é uma coisa só. Mas existe uma maquiagem atrás do falso moralismo, principalmente para quem não quer sair do armário como uma escolha política, social e moral. E econômica, porque esse sujeito, sim, imagina, ele quer se aproveitar dos privilégios, entre aspas, dos dois lugares. E enganando todo mundo. O privilégio dos dois lugares. Não, e é muito... eu lembro que existia uma fase das crossdressers. As crossdressers, que são até apoiados pelas esposas, que homens que tinham esse desejo de se vestir de mulher, que depois foram se entendendo, muitos desses homens foram se entendendo como elas, como mulheres trans. Da Kardashian, não é? Não tem uma história também, assim, mais ou menos? Então, que é um processo mesmo. É muito triste você não se autocompreender ao longo da vida, você se identificar com os signos do feminino. Gente, quando a gente fala de transição e de gênero, isso é humano. Por que uma pessoa se identifica com signos do feminino? Porque é humano. A mulher ou o homem não são seres diferentes no mundo. Eu me identifico porque é normal, porque é uma coisa humana, porque eu posso atravessar essa fronteira quase que física, mas semiológica, daquilo que é feminino e daquilo que é masculino. E esse atravessamento é lindo, é o que permite, inclusive, a gente se entender como um ser social, além de tudo. Então, assim, não é contra o pastor, não é contra o fato dele se vestir, querer se vestir de mulher, fazer sua montação, ser uma drag linda. A questão é outra. A questão é o uso político da moralidade, ou melhor, da falsa moralidade contra a nossa população, desrespeitando esse é o ponto. Tudo que a gente é, desrespeitando o corpo livre, desrespeitando pautas políticas históricas da nossa comunidade. Condenando, massacrando, desrespeitando, violentando através dos seus cultos malévolos e diabólicos a comunidade LGBT, enquanto ao mesmo tempo, lá as ocultas estavam querendo viver, digamos, o prazer de ser uma pessoa que usa uma roupa de outro gênero e que faz sexo com pessoas do mesmo sexo, sabe lá. Sara, eu queria entender um pouco, eu queria que você contasse como é que isso bateu em você, porque a Sara tem uma educação religiosa, você é evangélica, né? Não, sou cristã. É cristã. Você não confunde as coisas. Não, então explica primeiro. Mas peraí. Eu não sou evangélica, sou cristã. Você é cristã. O evangelho tem aquelas práticas lá do evangelho, então... Mas seu pai é pastor e você conhece bastante, né? esse universo, né? Como é que bateu isso pra você? Menina, assim, eu acredito, não é nem questão dele ser pastor, porque hoje esse negócio ficou tão, né, ser pastor é tão comum, antigamente tinha que ter aquela chamada, aquela unção. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem uma chave, uma porta que abre e põe banco lá dentro, vira pastor, entendeu? Você tem uma live e pega dinheiro, você vira pastor. Então, pra mim, isso não foi nem grandes coisas. Mas o que eu fico pensando assim, ninguém odeia aquilo que não conhece. Não tem como você odiar algo que você nunca viu. E eu sinto que essas pessoas que têm esse discurso de pregar o ódio, tanto de forma religiosa quanto qualquer de outro jeito, é porque, de certa forma, já sentiu alguma coisa, que deu uma identidade ali, que bateu e falou, eu gostei disso aqui, mas a sociedade não quer que eu goste disso aqui porque você é excluído de alguma forma. E existir como uma pessoa LGBTQIA+, exige muita coragem, sabe? Exige muita coragem. E não é todo mundo que tem coragem. Tem gente que vai ter coragem de matar, de picar uma criança, mas vai ter coragem de falar, eu sou uma pessoa que eu gosto de alguém de uma forma diferente do que a sociedade espera. E isso a gente chama de gente indecente. Pois é. Gente indecente, e aí cretina, esse moço viveu. Do e mal. sem contar também que tem muita questão de fetiche, né? Tem essas partes também que as pessoas querem colocar pra fora seus desejos, suas coisas, né? Se vestir de mulher. O que mais tem, gente, é fetiche de mulher comendo marido de calcinha, né? O homem se vestindo de mulher pra mulher, entendeu? E dentro da questão religiosa, as pessoas demonizam muito os desejos da carne, né? Como se fosse a questão da luxúria e do pecado, e nananã. Mas tem a ver com controle, você acha? Com controle Eu acho que desde do rebanho? Do rebanho de do quê? rebanho do pastor? Tem a ver pastor? com controle? Porque assim, quanto mais livre você é um ser mais interessante, mais pensante, menos controle você tem sobre essa pessoa, né? Mas aí, qual é o tipo de benefício que essa liberdade vai te dar, entendeu? A pessoa, quando ela vive a vida dela de acordo com uma norma diferente do que se espera, ela perde muito benefício. Uma pessoa gay, por exemplo, uma pessoa que é da bandeira, tem muitas coisas que ela não vai acessar
justamente porque ela escolheu ser livre assim. Mas vamos Então- colocar uma palavra aqui, que é heteronormatividade. Essa é a nossa cultura. Essa cultura gera todo tipo de É o distúrbio. centro, né? Parece que parte daqui. Porque todo o você resto. tem uma norma você tem a heteronormatividade, então é uma norma hétero, e aí tudo o mais é bizarro, é anormal, é tratado como doença, e isso desenvolve também esse tipo de distúrbio, porque a pessoa não pode ser livre no seu exercício Mas sexual. ela quer viver como E- ela gostaria. E ela vive oprimida ali também, já foi forjada desse jeito. Agora, eu acho que tem um ponto aí que é onde a Ju fez a questão, né? Tem uma coisa que eu chamaria de inveja, sabe? Acho que não é ainda o desejo, mas é a inveja. Eu olho para essa coisa que eu vi, como você disse, né? A Sara falou disso. Eu vejo alguma coisa ali desperta em mim. Que você mas- né, identifica. Mas eu não assim. eu não consegui me tornar um sujeito do desejo. Então eu não saio do armário. O armário é cheio de inveja. O cara esse vê as pessoas de peruca, as mulheres montadas, as mulheres trans, as pessoas gays, no carnaval, a passeata gay, A né? despeito de tudo isso, tendo coragem de se lançar no mundo, né? Ele vê tudo isso e no fundo, ele morre de inveja. Ele queria estar lá. Mas ele não tem estofo estético, estofo psíquico, estofo moral, estofo ético pra ser uma pessoa decente. Eu vou falar do Jean Willis aqui, gente. Olha só, o Jean Grande Willis. Jean Willis. O Jean Willis é uma pessoa que sempre falou do orgulho gay. É uma das pessoas mais importantes na luta LGBTQIA+, e tal, aqui no Brasil. E olha o tanto que ele sofre. Esses dias ele foi processado por aquele cara que faz... Aquele governador do Rio Grande do Sul, que veio se dizer gay pra ganhar Esqueci o um nome lugar. E dele. ainda ele foi processado, ele Eduardo- chamou Eduardo Eduardo Leite. Leite. Eu chamo ele de Eduardo Leite Derramado. Esse sujeito, ele, que é péssimo, imagina, o Rio Grande do Sul caiu debaixo nós d'água estamos também. que estamos. Ai, por causa desse tipo de gente. E ele processou o Jean Willis por homofobia. Vê se pode, que falta de vergonha. Um cara que foi surfar na onda homossexual pra tentar se gabaritar ali, pra aparecer. Ia receber E- um acolhimento, Progressivo. inclusive, na época. E que foi, imagina, e que nunca esteve presente na luta LGBTQIAPLN+, nunca esteve presente, mas aí foi surfar pra ficar assim, tipo, bem na foto, e vai chamar um cara como o Uma luta Jean. histórica. Ah, é um absurdo. Eu acho esse cara eu, muito sem Ô, vergonha gente, na cara. o programa hoje teve de tudo, né? Bizarrices. Se você Ah. quiser tirar a peruca, fica à vontade. Tá, Paula Braz. Bizarrices, mas eu quero contar uma coisa pra vocês. Nos dias 19 e 20 de setembro, no espaço Vibra São Paulo, vai acontecer o maior encontro presencial da comunidade CL, o Despertar 2025, a revolução necessária. Toda a nossa equipe de jornalismo e muitos nomes da atualidade vão estar lá. E nós aqui do Precisamos Conversar também. Nós vamos fazer uma mesa, uma roda de conversa lá com você. Então garanta já seu ingresso em despertar2025.com.br, tá? O ano passado, gente, foi assim uma comoção, porque cabem 4.000 pessoas ali. A nossa comunidade é muito ativa no chat, a gente está sempre, quando a gente se encontra por aí é muito bom, mas a gente se reunir para comemorar, para conversar, para ter ideias, na verdade, para viver a verdadeira revolução, que é a revolução do encontro, né? Foi muito emocionante. Então, esse ano, se você não foi o ano passado, eu tô te convidando para ir, porque realmente vai valer muito a pena. Foi, na verdade, naquele momento ali que eu tive vontade de estar mais perto de vocês. E aí, começamos a ter a ideia de fazer esse programa feminino, feminista, e com mulheres na equipe, com mulheres na bancada. Então, assim, eu quero convidar você para você estar lá com a gente nesse Despertar 2025, porque vai ser inesquecível, tá? Se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou acesse icl.com.br/Precisamos Conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Para fechar com chave de ouro, imagina o que a gente vai pedir. Eu vou cantar hoje. Açucena cantar! A Sara Eu sabe. vou Cantar hoje. Canta. Não, Vai, misericórdia. Açucena, arrasa, meu amor. Vamos um tema lindo? Vamos um Esse tema aqui, ó. lindo. Vamos Vai. lá.
mexo e remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra. Deus deu asa à minha cobra. Aí ela vem o quê? Minha força não é bruta, não sofrerá, nem sou puta. Comigo, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu corpo é de silicone. E se for, Sara? Sou mais macho que muito homem. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. E se for, Sara? Sou mais macho que muito homem. Ratatá, ratatá, pam 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 pam. Ratatá, ratatá, ratatá. Até semana que vem, um beijo, tchau, arrasamos. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês.